Vamos falar então, voltar a falar com a repórter Solange Souza. Ela está lá na Prefeitura de Teresina porque a Defesa Civil Municipal está atenta à movimentação e a essas precipitações, às chuvas que elevam o risco a famílias que moram em áreas consideradas de risco. Solange. Exatamente, Tiago. Hoje, 50 áreas de risco são monitoradas pela Prefeitura de Teresina, principalmente na zona norte de Teresina. Com a intensificação do período chuvoso, o trabalho, a partir de hoje, está intensificado. Nós vamos acompanhar a partir de agora, aí no seu vídeo, as áreas consideradas mais preocupantes pela Prefeitura de Teresina. São bairros como Parque Vitória, Pedro Bausi, Parque Brasil 2, Satélite, Pedra Mole, São Paulo, Andaraí, Pissarreira, Vila Mocambinho e também no bairro São Joaquim. As famílias que vivem nessas áreas de risco, elas recebem apoio da Prefeitura através do programa Cidade Solidária. Como é que ele funciona na prática? A família acolhedora, como é que esse programa funciona na prática? Uma família que vive em uma área que não é de risco, onde não há possibilidade de enchentes, de alagamentos, ela se oferece para receber uma família que vive em uma situação de muito risco. Recebe o equivalente a R$ 180 por mês e ainda a cesta básica. Para termos mais detalhes sobre esse trabalho que é feito pela Prefeitura de Teresina, a gente conversa a partir de agora com o Tenente Sebastião Domingos. Tenente, boa tarde. Nessa avaliação que vocês fizeram hoje, qual a conclusão que o senhor chegou? Boa tarde. Inicialmente, as áreas de risco existentes em Teresina, já monitorada por nós até agora, a que nos mais preocupa é a região do Pedro Bausi, que é uma área onde existe uma invasão construída na base de uma encosta de um morro, onde o local oferece risco de desmoronamento, deslizamento de terra e desabamento dessas residências, inclusive áreas propícias para alagamento temporário. E é nessa região onde as primeiras famílias já começaram a participar desse programa? Exatamente, nós temos 8 famílias já cadastradas na área do Pedro Bausi e a partir de agora essas famílias vão estar sendo acompanhadas também no que diz respeito à questão social pelo pessoal do Serviço Social da Prefeitura Municipal de Teresina através das Sêndicas. E como é que as famílias que vivem nessas áreas, o que elas precisam fazer para serem incluídas nesse programa da Prefeitura? Normalmente é serem acolhidas por outra família e essa família que acolhe os moradores da área de risco recebem um auxílio de R$ 180, como você já falou. A família acolhida recebe cesta básica, kit, material de limpeza, colchão, de acordo com o caso socioeconômico e a situação de cada família. Haveriam ainda famílias do ano passado sendo beneficiadas por esse programa até hoje? Até hoje as Sêndicas acompanham famílias do inverno passado ainda, que continuam sendo acompanhadas. Foi renovado o atendimento pelo programa em relativo a essas famílias, de forma que elas continuam sendo acompanhadas pelas Sêndicas. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não. E Solange, eu gostaria de saber se existe algum tipo de resistência por parte dessas famílias em deixar esses locais. E as famílias que não quiserem sair, a gente sabe, em outras reportagens em anos anteriores, a gente vê que mesmo com a água chegando perto e diante do risco, algumas pessoas resistem. Existe gente resistindo e o que será feito? Podem sair coercitivamente, dizendo assim, à força serem retiradas desses locais? A pergunta é, Tenente, existem famílias que resistem a sair dessas áreas, inclusive mesmo com todos os riscos já apontados pelos bombeiros, pela Defesa Civil, existe resistência e se elas resistirem à ação, o que pode ser feito? Na verdade, para preservar a vida dessas pessoas, se for o caso, medidas extremas, a gente tem que tirar essas famílias do local. Mas, na maioria dos casos, com certeza saem. Até mesmo riscos cíveis. A vulnerabilidade inclui também a vida. E todos nós sabemos que a gente tem que preservar a vida acima de tudo. E existe apenas o programa Família Acolhedora para ajudar essas famílias ou elas podem ser incluídas em outros projetos? Esse acompanhamento da Prefeitura de Teresina, ele se dá também na parte habitacional, através da SENDUR, que é a Secretaria de Habitação. E de acordo com o caso socioeconômico de cada família, dar direcionamento no que diz respeito à moradia também. Essas famílias podem receber novos imóveis? Dependendo do caso, da situação socioeconômica, sim. E a situação que o senhor considera mais preocupante hoje é no Pedro Bausi? Pedro Bausi, devido à situação do local, que é a área próxima de encosta, e nesses casos o diferencial é a intensidade da chuva. O fator
que depende da ocorrência de riscos ou não é a incidência de chuva. No momento, nós estamos apenas na fase inicial das chuvas e já foi identificado problemas nos locais. Então, à medida que as chuvas forem intensificando, a gente, nas nossas ações de monitoramento dessas áreas, a gente vai tomando nossas ações, nossas medidas de acordo com as situações. Tenente, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio.